Let
pastor João, o UFP. Nós vamos agora receber uma palavra para o coração de Deus, é o nosso coração, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tema, frutificando, é um ótimo tema. Hoje eu disse que foi muito feliz na escolha desse tema para mim, porque eu gosto de falar exatamente desse assunto. Eu quero começar nessa noite chamando a atenção de você para uma frase que o bispo Carlos Alberto citou pelo menos umas 3 vezes, e aí a gente memorizou. Eu já tarde lembrei dessa frase e escrevi aqui nesse livro, que é 40 dias de oração pela célula. Depois a gente pode passar aí as informações sobre esse livro para a igreja. E a frase que o bispo Carlos disse, eu vou dizer nas minhas palavras, é assim: teremos sempre o mesmo resultado se fizermos sempre as mesmas coisas. Teremos sempre o mesmo resultado se fizermos sempre as mesmas coisas. Podemos repetir? Teremos sempre o mesmo resultado se fizermos sempre a mesma coisa. Ou fizermos as coisas ao mesmo tempo. Deu para entender? Que as coisas não mudam na nossa vida, muitas das vezes, porque a gente sempre faz as coisas da mesma forma. Então o resultado de tudo que nós fazemos do mesmo jeito será sempre o mesmo. Isso é uma verdade. Então falar de, qual é o tema? Frutificar, né? Frutificando. Falar de frutificar é falar de semear, é falar de trabalhar, é falar de fazer o trabalho que é necessário para depois frutificar. Então, nesta noite nós vamos meditar. Hoje é como se ser o dia da semente ou o dia do semeador, o dia da ceifa, o dia de colheita. Nós precisamos aprender alguns princípios espirituais para nós colhermos, para nós termos uma boa colheita. Para termos uma colheita boa, nós vamos precisar de sementes. As sementes são muito importantes, porque cada semente ela gera uma espécie. Em Gênesis capítulo 1, versículo 11, vou ler vários textos, vou citar, e quem puder ir acompanhando, quem puder ler, né, vai lendo. Quem puder apenas anotar, anote. Gênesis 1, versículo 11, diz que Deus deu uma ordem. A ordem é que cada semente, cada árvore frutífera multiplique. E ela produza os frutos de acordo com a sua espécie. Gênesis capítulo 1, versículo 11. E diz: produz a terra ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Então Deus, Ele é um Deus de multiplicação. Está na natureza de Deus crescer e multiplicar. E quando Ele criou as árvores frutíferas, Ele disse para que essas árvores crescessem e produzissem sementes. E as sementes, por sua vez, iriam gerar outras sementes. E assim, na mesma espécie.
Cada semente gera de acordo com a sua espécie. Nós não podemos plantar mamão, semente de mamão, e colher. Não podemos plantar semente de coco e colher. Não podemos plantar goiaba e colher. Não podemos plantar caju e colher. Exatamente, porque cada espécie gera a sua semente própria. O que nós plantamos, isso nós colhemos, é isso que a Bíblia diz. E o homem, Deus é justo, porque não pense o homem, não pense a mulher que irá colher o que não plantou. O que nós plantarmos, isso nós colheremos. Isso está lá em Gálatas 6, versículo 7. Muito bem, olha aí, olha, tá? Então, o primeiro princípio, irmãos: cada semente gera a sua espécie. Não podemos plantar uma semente e colher outra. Se nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos semeando, nós estamos fazendo a obra de Deus, orando, se nós estamos louvando o Senhor, se nós estamos ouvindo a palavra, então nós vamos colher. Se a pessoa está lá no mundo, e eu ouvi hoje, infelizmente, eu ouvi de um vizinho, o filho dele foi preso. Eu perguntei por que ele foi preso, ele se meteu em coisa errada. Aí, por causa que eu pergunto que coisa errada, ele já entendeu. Estava vendendo umas coisas que não era para vender, não é lícito, né? E a polícia pegou e está preso. Ou seja, a pessoa colhe o que ela planta. Então, é natural que isso vá acontecer na vida das pessoas que vivem longe de Deus, não vivem na igreja, não vivem fazendo a coisa certa. Vai colher o que está plantando. Também nós não colhemos no mesmo instante em que plantamos. Não é instantâneo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem que as coisas aconteçam logo. E isso é um mal do nosso século. A gente quer que tudo aconteça rápido. E às vezes a gente quer que aconteça coisas boas na nossa vida, mas se nós não semearmos e não esperarmos o tempo certo, a gente não vai colher. Então, não colhemos no mesmo instante que plantamos. Veja o que diz em Jeremias 5, 24. Jeremias 5, 24. Temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as sementes determinadas da cega. Jeremias 5, 24. Então devemos temer a Deus que nos dá a primeira e a última chuva. Ele vai nos dar a semente no seu devido tempo. Ele vai nos dar a graça de colher no devido tempo. E lá em Gálatas 6, 9 diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então nós não podemos perder a oportunidade de semear, perder a oportunidade de ajudar, perder a oportunidade de fazer uma obra, porque toda obra, tudo que nós fizermos, tudo que nós realizarmos hoje, nós estamos semeando, estamos plantando, vamos colher amanhã. Então, quanto depender de você, quanto for possível, ajude as pessoas. Ajude as pessoas, porque isso é semente que você está plantando. Você vai colher de muitas maneiras. De muitas maneiras você vai colher. Então, não colhemos no mesmo instante que plantamos. Tem um tempo, e tem que ter paciência, tem que esperar o tempo de Deus. Gálatas, já que estamos falando de Gálatas, vamos ver Gálatas 6, verso 7. O Alan já sabe de qual. Gálatas 6, 7. O princípio agora é: a semeadura é garantida pelo próprio Deus. Deus garante que nós vamos colher.
Então nós precisamos esperar. Se nós estamos fazendo a coisa certa, se nós estamos semeando, nós estamos sendo dizimistas e ofertantes, estamos orando, estamos crescendo espiritualmente, como a pastora pregou ontem, é certo de nós colhermos. Porque diz lá em Gálatas 6, verso 7, que de Deus não se zomba, de Deus não se brinca, de Deus, ninguém pode falar algo de Deus dizendo que Deus não cumpriu a palavra. A pastora falou ontem que para nós crescermos espiritualmente, ou aliás, nós precisamos crescer espiritualmente na área do caráter. E na área do caráter é a nossa vida diante de Deus, tem que estar alinhada com a vida que Deus quer. Se alguém falar alguma coisa de Deus, zombar, brincar e dizer assim que Deus prometeu algo e não cumpriu, isso não é permitido, não é permissível, não tem cabimento, não é cabível de alguém dizer que Deus não cumpre a sua palavra. Deus tem caráter. Deus tem caráter. Ninguém não se zomba de Deus. Ou seja, ele diz aí, o que o homem semear, isso ele vai colher. Então é uma lei espiritual. Uma lei espiritual, algo que vai acontecer. Se você joga sementes na terra, vai nascer alguma coisa. Ela vai receber a recompensa por essa água que ela trouxe. Tudo que nós fizermos, nós temos uma consequência. Tudo que nós fizermos e tudo que nós falarmos, às vezes, voltei para cá, às vezes, nós falamos alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa pode até esquecer do que nós falamos. Nós falamos algo e essa pessoa pode até esquecer do que nós falamos, mas Deus não esquece o que nós falamos. E passa-se o tempo e depois Deus mesmo te mostra e te diz assim, te faz lembrar do que você falou, te faz lembrar do que você fez, te faz lembrar de onde você foi, te faz lembrar das decisões que você tomou. Aí fala, meu Deus, realmente eu estou colhendo o que eu plantei. Tem gente que diz assim que bate na boca, né? Porque para pagar, estou pagando o que eu falei. Aí bate na boca, resolve alguma coisa, não resolve nada, não. Para que bater na boca, né? Não vai resolver nada. Só está pagando pelo que ela falou. Olha, eu não falei essas coisas, agora estou pagando. Então as pessoas vão colher, porque é uma lei. Deus disse que vai ser feito assim e assim será. Agora vamos para o texto mais conhecido de semeadura, é 2 Coríntios 9,6. 2 Coríntios 9,6 é o texto mais conhecido, 9, 6 e 7. É o texto que a igreja gosta mais, é o versículo 7. 2 Coríntios 9, versículo 6. Nunca colhemos o mesmo tanto que plantamos. Esse é o princípio, se você quiser anotar. Nunca colhemos o mesmo tanto que nós plantamos. Você sempre colhe mais. Amém? Se você semear 1 quilo de feijão, você não vai colher depois do tempo da seca, do tempo da colheita, você não vai colher 1 quilo de feijão que você plantou. Quanto será que você vai colher se você semear 1 quilo de feijão? Não sabe, mas não é a mesma quantidade. Não, você não vai colher a mesma quantidade de amor que você dá. Você não vai colher a mesma quantidade de perdão que você dá. Sempre você vai colher mais do que você semeia. Você não vai colher a mesma bondade das pessoas o tanto que você é bondoso para com as pessoas. Sempre vai haver mais bondade na sua vida do que você semeia. Porque esta é uma lei espiritual. Se você semeia uma quantidade, virá muito mais. Então o que diz lá em 2 Coríntios 9, verso 6, quem encontrou primeiro, diga glória a Deus e leia. Glória a Deus e leia, leia. Aquele que semeia pouco, pouco também vai
semeia com fartura, com abundância também estará. Cada um procura segundo o que é proposto no coração. Não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama a amizade com Jesus. Amém. Nós semeamos, nós colhemos muito mais do que nós plantamos. Nós sempre colhemos muito mais do que nós plantamos. Se você semeia pouco, você vai colher mais do que o pouco que você semeou, mas ainda vai ser pouco. Agora, se você semeia muito, vai ser muito mais do que você semeou, mas vai ser muito. Mas nunca vai ser a mesma quantidade, sempre vai ser mais. Então, nós temos que medir, nós temos que pensar na colheita. Antes de pensar na colheita, nós temos que pensar no plantio. Nós temos que pensar em como nós estamos plantando. Precisamos semear uma boa semente. Porque se nós quisermos colher bem, nós também temos que semear uma boa semente. Tem um texto em Jeremias 4, verso 3, é muito importante esse texto, muito interessante. Quem pode encontrar Jeremias 4, verso 3? O resultado da colheita está intimamente associado com o lugar onde plantamos nossas sementes. Jesus contou a parábola do semeador, mostrando que o problema não estava na semente, mas no tipo de solo onde foi semeado. Então, Jesus semeou boa semente, mas umas sementes caíram em terra boa, outras caíram em terra cheia de espinho, outras em terra cheia de pedra e outras em terra ressecada, dura. Jeremias 4:3, quem pode ler? Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outro campo novo, e não semeie entre espinhos. A ordem é não semear entre espinhos. Então você tem que saber onde você vai semear, qual a terra que você vai semear, qual é o terreno bom que você vai semear. Tem pastores que se aproveitam desse ensinamento que é muito importante. Esse ensinamento é muito importante. Tem pastores que se aproveitam disso. Quando você entende esse princípio, você não pode se aproveitar disso da maneira negativa. Você tem que se aproveitar desse princípio de maneira positiva, que é uma verdade. Em que terra você está semeando? Onde você está colocando o seu dinheiro? O profeta Isaías disse assim: por que vocês gastam o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês gastam o vosso dinheiro dessa forma? Aí eu pergunto: onde você está colocando o seu dinheiro? Onde você vai estar investindo? Que terra é a que você está jogando a sua semente? Então tem pastor que diz assim: eu sou terra boa. Ele vai ver que você aproveita aqui. Semeie, irmão, na minha vida. Semeie, irmão, não tenha pena de ofertar, não tenha pena de abençoar a vida da missionária, da pastora. Porque a pastora Eva não é terra cheia de espinho, não. Não há pedras para atrapalhar o caminho, nem terra ressecada. É terra fértil, terra boa. A igreja, o altar do Senhor é terra fértil, é terra boa. O reino de Deus é terra boa. Então, se você é dizimista e ofertante na obra do Senhor, você está semeando em terra boa. E uma pessoa me chamou a atenção, uma meditação, dizendo que às vezes o diabo envia os mensageiros dele, o devorador, muitas vezes ele não vem igual no encontro, né, vestido com aquela máscara feia, chifre grande, rabo. Ele não vem assim, o devorador, um gafanhotozão grandão para querer nos. Não, ele não vem dessa maneira. O inimigo envia os seus gafanhotos. E de que maneira eles chegam na nossa vida, na vida da pessoa? Eles chegam através de pessoas. E algumas vezes chegam através de pessoas. A Bíblia diz que é para nós investirmos, ajudarmos, quanto a depender, se for possível, ajudar a todos.
Mas, diz lá em Gálatas também, quanto depender de vós, ajudar a todos, se for possível ajudar a todos, mas principalmente quem? A família da fé. Porque muitas das vezes você dá o dinheiro para uma pessoa, e a pessoa diz, me empresta aí 50, me empresta 100. Aí você já emprestou 3, 4 vezes para aquela mesma pessoa e não pagou. Por que você vai dar de novo mais 100 para essa pessoa? É porque você confia que ela vai devolver, vai pagar o empréstimo? Acontecem situações assim, por exemplo, nos sinais de trânsito, adolescentes pegando dinheiro, pedindo dinheiro para poder comprar drogas, comprar bebida. Em Belém tem muito isso, aqui no Brasil não tem tanto. Onde você está investindo o seu dinheiro? Tem que ser terra boa, porque você deve investir o seu dízimo, a sua oferta na igreja e ajudar as pessoas, e semear e abençoar a vida das pessoas, sim. Mas tem que ter cuidado quando você está investindo o seu dinheiro. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Agora é importantíssimo que nós possamos pensar sempre. A semeadura depende de Deus, depende da bênção de Deus. Claro que a gente está semeando aqui, vou semear e vai acontecer. Deus vai abençoar. Porque Ele disse que se eu semear, Ele vai me dar. Você já pensou que acontece o seguinte, quando alguém limpa o seu terreno, a sua terra, tira os matos, trabalha na terra toda, e depois ele vai e semeia. Se chover muito, pode prejudicar a colheita, não é isso? E se não chover e ficar seco, também pode prejudicar. Tem mais outras coisas que podem acontecer? Lagarta, pragas em geral, salubas, etc. Visitantes inesperados que vai lá e prejudica, animais, porcos, papagaios, pessoas também. Tudo pode acontecer e prejudicar a sua colheita. Então nós dependemos não somente de maneira mecânica de dizer assim, eu vou tirar aqui 100 reais e vou dar de Polão, que é terra fértil, e vai multiplicar daqui a uma semana, 2, 3, 5, eu vou receber 10 vezes mais. Mecanicamente, né, como se fosse uma troca. Eu coloco lá e a terra vai nascer e vai produzir. Porque nós dependemos da mão de Deus, da bênção de Deus. Que Ele mande a chuva, que Ele mande o sol, que Ele proteja e faça com que aconteça a colheita. Então nós dependemos, nós temos que sempre orar a Deus e fazer a coisa certa e andar na presença do Senhor, esperando sempre melhor e pedindo sempre que o Senhor venha nos abençoar. Você está semeando, não é o final ainda, mas vamos orar um pouquinho agora. O mês de abril é o mês da verdade. O mês de abril é o mês em que Deus vai nos dar a colheita. Mas a colheita do mês de abril vai depender do que nós já semeamos até agora e do que nós vamos semear daqui até o mês de março. Não apenas em aspecto financeiro, mas em muitas outras áreas. O que nós temos semeado até agora? O que nós vamos semear até março? Então, nossa colheita de abril vai depender disso. Então, vamos pedir agora a Deus bênção sobre o mês de abril. Vamos pedir a Deus que abençoe também o que nós estamos semeando, para que nenhuma oferta fique jogada e não tenha o resultado esperado, a graça de Deus, a mão de Deus sobre essa semente. Então vamos orar para que o Senhor venha abençoar nossas ações de hoje até março. O que nós iremos fazer, o que nós iremos trabalhar, qual o investimento nós vamos fazer para que a gente possa colher. Amém? Junte aí de 2 em 2 e você vai orar pelo irmão, pela irmã, pedindo que Deus venha cumprir a palavra dele. Senhor, cumpra a tua palavra. Que essa irmã venha colher o que ela está plantando. Que esse irmão venha colher o que ele está plantando. Eu creio que você está plantando coisa boa, né? Que eu vou orar assim também, irmão, em nome de Jesus, né?
Vou orar para que Deus, você venha colher o que você está plantando. Ah, meu Deus, e agora, pastor? Eu semeei muita coisa errada esse ano. Não ora assim não, porque... Não, eu vou sair, Senhor, põe a tua mão. Vai curando, Senhor, a minha semeadura, vai tratando, vai moldando a minha vida. Eu quero colher coisas boas esse ano. A partir de hoje eu vou começar a colher. Aliás, a partir de hoje eu vou começar a semear, para que o mês de abril seja um mês de vitória. Aleluia. Provérbios 3, versos 9 e 10. Amém? O que diz a palavra? Provérbios 3, versos 9 e 10. Pode ler. Honra ao Senhor com a sua fazenda e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão os seus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lugares. Amém. Vou ler. Só mudou aí a parte da renda, né? Que falou, né? Que fala fazenda na Bíblia dele. Honra ao Senhor com os teus bens, com a tua fazenda, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. O Senhor diz que é para nós honrar. Quando nós semeamos, nós estamos honrando o Senhor, honrando o Senhor com os nossos bens e honrando com as nossas primícias. Ele diz, ele dá uma promessa. Qual a promessa que Deus faz no versículo 10? E se encherão fartamente o que? Os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando nós honramos o Senhor com os nossos bens, quando nós honramos com as nossas primícias, o Senhor promete transbordar o nosso celeiro, abençoar a nossa casa. Vou dar um exemplo de uma mulher que honrou o Senhor. É a viúva pobre. Aquela viúva que o profeta disse assim: você vai fazer o bolo, mas quem vai comer primeiro aqui vai ser eu, esse bolo. Como se estivesse assim: vamos ver quem é que vai comer esse bolo. É você ou vai ser eu? A questão é: quem deveria realmente comer primeiro aquele bolo? Ela tinha o direito de fazer, porque era dela, tinha só aquele azeite, que aquela parede, ela ia para o campo pegar uns gravetos, um galho de pau, para fazer um bolo, a última refeição. Ela tinha o direito de fazer esse bolo e comer com o seu filho e morrer em paz, de barriga cheia. Ela não tinha esse direito? Só que não ia morrer só ela e o filho dela. Quem ia morrer mais também? O profeta. Ela deveria dizer assim: vai comer eu e meu filho, e depois vai morrer eu e meu filho de fome, e o Senhor também. Mas ele disse: olha, se você der primeiro para mim esse pedaço de bolo, eu comer primeiro, algo vai acontecer na tua casa. O Senhor promete que não vai faltar azeite na tua vasilha. Você vai prosperar. Porque ele era um... Por que tinha que ser assim? Por que ela tinha que fazer esse bolo e dar para ele? Por quê? Não será que o filho dela não tinha mais valor do que esse homem, esse profeta? Por que tinha que ser assim? Irmãos, aquele dia foi um dia de sacrifício para aquela mulher e para aquela filha adolescente. Porque naquele dia eles ficaram vendo o profeta comer. E eles ficaram ali com fome olhando para ele. Ele escolhia assim, né? Pela vontade, água na boca, daquele bolo delicioso que ela plantou. E eles olhando ali, e não por raiva, mas eles olhando ali, orando: Senhor, que realmente aconteça o que o profeta falou, Senhor. Se fosse outro, né, ia dizer assim, que aquela mulher era crente de verdade, né? Se não fosse uma pessoa que convertida, ia dizer: Senhor, que seja verdade que esse homem está falando mesmo, que realmente depois que ele come, enche a barriga dele, que comece a acontecer um milagre aqui em casa, porque se não acontecer, antes de eu morrer, talvez isso passasse na cabeça de uma pessoa, né? Não sei se passou no coração dela, mas eu acho que não. Ela vendo o profeta comendo ali, comendo
na frente dela, aquele bolo, o filho ali com fome, mas estava acontecendo algo espiritual naquele momento. Essa é uma das formas de honrar o Senhor com seus bens. Ela estava honrando a Deus. Ela estava fazendo uma prova. Se tiver que morrer, vai morrer. Porque nós já estamos para morrer de fome. Só vai uma questão de tempo, né? Se ela começa o bolo ali, naquele momento ela disse que ia morrer depois. Então ela falou, então eu vou fazer o seguinte, se tiver de morrer, a gente morre depois. Vamos dizer, se tiver de morrer, vamos morrer agora. Vamos dar o pão para ele comer, e a gente morre de fome agora. Porque se é para morrer agora ou depois, pelo menos a gente morrer agora tem uma promessa, né? De que a gente não pode, a gente não vai morrer de fome. Outro exemplo, irmãos. Mateus capítulo 4, quem encontrar diga glória a Deus e abra a Bíblia e leia. Mateus 4, versos 40 a 42. Esse é o que eu mais gosto desse texto. Mateus 10, 40 a 42. Mateus capítulo 10. Isso aí é um princípio muito importante que nós temos que aprender. Eu já sabia disso, mas essa semana passada eu lembro, me renovou, me reforçou o que eu já aprendi. É uma questão de honra, tá? O princípio é o 40. Capítulo 10, versos 40 a 42. Quem me recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe o profeta, o caráter do profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe o justo, o caráter do justo, receberá o galardão do justo. E quem der a beber, ainda que seja como diabo um dia, a um beijo pequenino, porque este meu Cristo, em verdade contigo, ele modo algum beberá o seu galardão. Eu falei para ti. Eu falei que receber, mas é uma questão de honra, irmão. E honra é aqui no coração. Honra ao Senhor com os teus bens. É uma questão do coração, não é uma coisa assim externa. Quer dizer, pastor, que se eu der a minha oferta da igreja, com um pastor, eu vou estar honrando, eu vou estar sendo abençoado, é isso? Não é simplesmente isso, porque isso se tornou uma coisa muito mecânica, muito seca, né? Como se fosse uma coisa assim, uma obrigação, não, uma coisa que tem que ser do coração. Quem recebe um profeta e trata esse profeta, receber quer dizer acolher. Quem acolhe esse profeta, acolher e receber é o entendimento de hospedar na sua casa. Receber, acolher. Quem recebe, quem acolhe, quem hospeda na sua casa um profeta, como profeta, porque você pode receber um profeta na sua casa não como profeta, você pode receber como pessoa. Se você recebe um profeta na sua casa na qualidade de profeta, você recebe a recompensa de profeta. Se você recebe um justo, o justo é aquele que está lá em Tiago 5, que fala que a oração de um justo pode muito em sua eficácia. A oração de um justo. Se você recebe um justo, ou seja, uma pessoa de oração, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que anda com Deus, você recebe um justo como justo, você recebe a recompensa de justo. Então, a maneira como nós acolhemos, como nós recebemos, a maneira como nós tratamos, como nós consideramos as pessoas, vai influenciar na colheita, vai influenciar na recompensa que nós teremos. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei